Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão, mais uma live do nosso Alimento Espiritual do Dia. Para quem não me conhece, meu nome é Shainer. Eu estou aqui para compartilhar com vocês o alimento espiritual que o Criador me dá generosamente. E como Ele mesmo nos ensinou, receber tudo o que receber de graça, também dará de graça. Ou seja, o que eu recebo da parte do Senhor, o que nós devemos receber, devemos dar também de graça a Ele, aos que precisam. E se você chegou aqui é porque você precisa ouvir essa palavra, precisa se alimentar, assim como eu estou me alimentando. Então, seja bem-vindo e bem-vinda e vamos lá para a nossa live. Nosso alimento espiritual. Hoje o Criador nos alimenta no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 38. Lucas 6, capítulo 6, versículo 38, onde o Senhor nos ensina assim: Deem, e será dado a vocês. Colocarão nos braços de vocês uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante, porque da mesma forma que vocês usarem para os outros, será usada para você. Repetindo, Lucas capítulo 6, versículo 38. Deem, e será dado a vocês. Colocarão nos braços de vocês uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante, porque a mesma medida que vocês usarem para com os outros, será usada para com vocês. O que é que o Criador nos alimenta nesse momento? E me ensina aqui, eu compartilho com vocês. E provavelmente tem alguém aqui que precisa ouvir essa palavra, junto comigo. Ele é bem claro. Deem, sejam generosos com tudo aquilo ao qual o Criador nos dá. Assim como Ele me ensina a ser generoso ao transbordar o alimento espiritual que Ele me dá, aqui, por exemplo, Ele também pede para todos nós aqui que a gente dê. Ou seja, não apenas na questão financeira, né, dinheiro, é se dar em espírito, em almas, para que a obra divina seja feita, para que a obra do nosso Pai Celestial seja feita nesse mundo. Ele diz: Dei, e será dado a vocês. Se eu me dou ao Pai na sua obra, Ele vai se dar para mim também. Se eu sou uma pessoa tacanha, mesquinha, que só quero receber dos outros, isso também até a parte financeira, vale lembrar que também serve para a parte financeira. Eu não gosto de colocar muita questão de parte financeira porque tem muito aproveitador e muita pessoa de igreja, essas igrejas que gostam de pedir muito, sabe? Eu prefiro evitar isso. Mas vamos pegar a parte espiritual, que é a parte onde o Criador fala, que é onde Jesus Cristo fala. Ele está falando da parte espiritual, da parte do convívio entre nós seres humanos, nós irmãos, certo? O que é que ele diz? Dei e será dado a vocês. Colocarão nos braços de vocês uma boa medida. É o Pai que vai colocar essa medida em nossas mãos. Porque tudo aquilo que a gente recebe e dá e compartilha, o Criador vai cada vez mais nos transbordar, vai colocar cada vez mais em nossas mãos. E ele diz aqui: será colocado nos braços de vocês uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante. Ele não vai colocar no nosso vaso, que somos nós, pouquinho não. É muito, uma boa medida. É pegar um dosador, vamos dizer assim, colocar lá na nossa sacola, no nosso recipiente, ou dentro de nós mesmos, uma boa medida do Espírito Santo. Como é que tu quer se reconciliar com Deus se tu não se reconcilia com teu irmão, com aqueles que te feriram, e às vezes até minimamente? Como é que tu quer fazer isso? Se reconcilia. Não carrega esse ódio dentro de ti. Entendeu? Como é que tu quer uma segunda chance com o Criador se tu não dá a segunda chance àqueles que andaram contigo? Entendeu como é que é o negócio? Como é que tu quer ser agraciado pelo Pai
Se tu não mostra misericórdia, ou quer que o Pai tenha misericórdia contigo, se tu não tem misericórdia com aqueles que estão ao teu redor. Não é tão complicado as coisas. Não é complicado você fazer isso. Isso é justiça. E o Pai é justo. O Pai Celestial é muito justo. E por ele ser justo, ele não vai permitir acontecer alguma coisa de errado no seu reino. E só vão ficar do lado dele aqueles que são justos também. Ou os que buscam, mas eu vou ser justificado através de Jesus. Cara, não vai nessa brincadeira que tu vai pro inferno. Você vai cair no buraco. Ah, mas Jesus, eu amo Jesus, ele vai me salvar. Beleza. E aí? Olha o que Jesus está falando aqui. Transborde. Seja misericordioso. Com a mesma medida que você medir, você vai ser medido. Ah, mas eu acredito em Jesus, o que importa é o que os outros. Aí sai medindo os outros, na mesma medida, vai ser medido também. Se tu não tem misericórdia, tu não vai ser tratado com misericórdia. Jesus veio sim para trazer a graça. E ele trouxe a graça. Mas para aqueles que obedecem a ele. Entenderam? Então, não adianta. E ele olha como ele fala. Ele colocará uma boa medida, calcado, sacudido, transbordante, ou seja, ele transborda, ele quer que a gente transborde diante da sua graça, diante de sua bondade, assim como ele é conosco, a gente tem que ser com o outro. Porque a mesma medida que vocês usarem para os outros, será usada para vocês. A mesma medida que eu usar com qualquer pessoa vai ser usada para mim. O próprio Messias vai dizer, olha, beleza, vamos pegar aqui, o que é que tu fizesse? A mesma medida que você usou. Eu vou usar a mesma régua que você mediu os outros, eu vou usar em você. E se você, mas eu estou fazendo isso muito bem. Cara, beleza, tu é uma pessoa que ajuda os outros, né? E dentro de casa, tu ajuda quem? Quem é que tu ajuda dentro de casa? As pessoas próximas de você, que tu ajuda quem? Entendeu? Ah, mas eu tenho. Você está julgando, na mesma medida que você for julgado, você julga, você vai ser julgado. É o próprio Messias que está falando. Então não adianta eu querer bênçãos do Senhor se eu não transbordo, se eu não ajudo o outro, se eu não faço pelo outro aquilo que que ele faz comigo. Ah, mas eu pequei muito, né? Mas Jesus me salvou. Beleza, Jesus te salvou e tu tá ajudando quantas pessoas com isso? Tu se reconciliasse com Deus, foi? Beleza. E tu se reconciliasse com quantas pessoas que te fizeram mal, ou às vezes nem fizeram mal assim. E tu se reconciliasse com quantas pessoas? Ah, com os irmãos de igreja eu estou muito bem. E na tua casa? Fica a pergunta, né? Fica a pergunta. O nome disso é hipocrisia. E essa mesma medida que você mediu, você vai ser medido. Ah, eu pedi perdão ao pai, me reconciliei com ele e tô tudo bem. Beleza. E aí, quer que tu transbordasse com essa reconciliação que fizesse com o Senhor? São essas coisas que nos cabe a pensar e quando se vê a palavra do Senhor e lembramos que Ele é justo, um justo juiz, e Ele, por ser justo, Ele tem que cumprir a sua própria palavra. Por isso que Jesus Cristo fala aqui, com a mesma medida que você medir, você também será medido. Então, não adianta eu só querer bênçãos do Senhor, querer graças do Senhor, se eu não o amo, por exemplo. Como é que eu quero o amor do meu Pai Celestial se eu não amo a Ele como Ele merece ser amado? Entendeu? Ele é justo. Eu tenho que amar esse Criador dos céus e da terra, esse Pai Celestial, esse Deus, na mesma proporção. Ou, apesar que nunca vai ser a mesma proporção, mas eu tenho que amá-lo como Ele merece ser amado. Porque é justiça e Ele é justo, é princípio do Pai. O Pai Celestial é justo.
Como é que eu quero ter bênçãos? Como é que eu posso me libertar de um vício? Como é que eu posso me libertar ou ganhar algo que eu tanto peço a Ele, se eu não sou assim com Ele? Entendeu? É isso que o Criador me ensina aqui, o qual posso compartilhar com vocês. Até esse ato que eu estou fazendo aqui é compartilhar aquilo com Ele. Se ele é a mesma medida. Se Ele me dá, eu tenho que dar a você, eu tenho que dar às pessoas. Eu faço isso na minha casa. Isso aqui é apenas um pequeno transbordo do que eu faço na minha vida. Isso aqui não é nada, não é nada. 10 minutos, 15 minutos no máximo. E não é só a palavra, tem que ser em todas as ações. Em todas as ações, o dia todo. Ah, é complicado. Sim, vai ser complicado no começo, mas se torna um hábito. Se torna hábito. Mas tem que sair de algum canto, pô. Entendeu? Tem que sair dessa inércia. Primeira coisa que tem que se fazer é lembrar do primeiro mandamento. Essa leitura aqui, quando ele fala: deem e será dado a vocês. Colocarão nos braços de vocês uma medida calcada, sacudida e transbordante. Beleza. Vamos pegar o primeiro mandamento. Primeiro mandamento. O próprio Jesus Cristo, depois ele perguntam a ele qual o maior mandamento. Ele fala: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Vamos pegar isso. Só esse mandamento. Somente, né? Amarás a Deus sobre todas as coisas. O que é que tu ama mais nessas coisas desse mundo? As coisas desse mundo ou a Deus? As pessoas, as coisas ou a Deus? Tu acorda de manhã, a primeira coisa que tu faz é o quê? Conversar com quem? Fazer o quê? Dar atenção ao quê? A Deus? Sobre todas as coisas. Deus tem que estar sobre todas as coisas, acima de todas as coisas. E ele continua. Vamos só pegar esse exemplo. Porque na mesma medida que vocês usarem para com os outros, será usado para com vocês. Como é que eu vou querer que Deus me ame se eu não amo Ele? Entendeu? Só vou pegar esse ponto. Porque senão fica muito longa essa live. Quando eu coloco Deus sobre todas as coisas, isso se torna uma coisa inevitável das bênçãos dele revoltar para mim. Porque será transbordante, como ele mesmo fala, é uma promessa que o próprio Jesus Cristo fala. E eu digo a vocês: mas eu sabia disso. Sim, eu sabia desse mandamento desde criança praticamente, né? Mas a todo momento eu tenho que estar recordando dele. Porque na mesma medida que eu medir, eu vou ser medido. Na mesma medida, da mesma proporção que eu dou atenção a ele, ele vai se dar atenção a mim. E isso vai se refletir em todo o meu ecossistema, em todo o meu redor, em tudo que eu fizer. Porque se eu quero se eu meço o outro com a régua de dedão aqui assim apontando para os outros, o Criador vai lá meter o dedão dele assim: olha, cuidado, viu? Repito, se eu me reconcilio com Deus, eu tenho que me reconciliar com as pessoas desse mundo. Se eu quero as bênçãos do Senhor, eu tenho que transbordar as bênçãos que Ele me dá para os outros aqui nesse mundo. E não é dar dízimo, chegar na igreja e colocar lá: toma meu pastor, tanto dinheiro, toma meu pai, tanto dinheiro. Mas dentro da tua casa, eu digo isso porque eu era, meu pai, tem umas coisas que aconteciam quando eu era criança que era interessante, que era novo. E eu, desde aquele tempo, já achava estranho. E hoje eu tenho certeza que o meu pensamento não era errado. Por mais que eu fosse um menino novo, eu ficava vendo, dentro da igreja, as pessoas chegavam lá dando presentes ao padre. Eu era católico nesse tempo. E até o padre achava ruim, achava assim: pô, mas assim, levava bolo, levava aquelas cestas de comida, né? Aquelas são as cestas que se fazem. E o padre olhava assim, cara, ele recebia com dizer assim, com constrangimento. Mas acabava de receber, ele deixava assim: não, deixa ali. Aí dividia conosco, né? Com quem estava ali perto. Naquele tempo era coroinha, olha só que interessante. China é coroinha. Aí eu ficava pensando: pô, nessa casa, e só que essas pessoas que chegavam lá, muitas vezes mulheres, em casa, não deixava nenhum cafezinho pronto para o seu marido. Para os filhos, mesmo jeito. Elas iam na igreja. Entendeu? Como é que adianta tu fazer isso para fora e não faz isso dentro de casa? Entendeu? Não adianta.
Tu quer reconciliação com qualquer pessoa desse mundo? Se reconcilia com Deus. Se reconciliou com Deus? Bacana. Começa a reconciliar-se consigo mesmo. Se reconcilie consigo. Quando eu me reconcilio comigo, me dando o privilégio de ser imagem e semelhança dele, fazer aquilo ao qual eu sempre tive vontade de fazer as coisas ao qual eu me tenho a permissão e o direito de ter. Aí sim eu começo a transbordar para o outro. Ah, mas eu me reconciliei com Deus. Beleza, reconciliasse com Deus, mas se reconciliasse com as pessoas de tua casa, com as pessoas que te fizeram algum mal, alguma vez na vida, ou às vezes nem fizeram tanto. Repita isso que está acontecendo. Na mesma medida que você tratar o outro, você vai ser tratado pelo Pai Celestial. Simples. E não sou eu que estou dizendo. Está aqui. O próprio Messias. Para quem não gosta de ouvir certas palavras, às vezes é bom ler isso aqui. E lembrar que ele é justo. Ele é justo. Vou dar um caso do Moisés. Moisés foi um profeta, um dos maiores profetas, que foi considerado, o próprio pai chamava ele de amigo. Foi o último profeta que via cara a cara ao Senhor. Mas ele não entrou na terra de Canaã, sabe por quê? Porque o pai é justo e disse lá no comecinho, quando fizeram aquele bezerro de ouro: você, essa geração, não entrará na terra que eu prometi aos seus antepassados. Pessoas de 20 anos para baixo que puderam entrar. Moisés não entrou. Moisés viu a terra. O Criador disse: essa terra é eu. Mas você não vai entrar, meu amigo. Porque eu prometi lá atrás, eu sou justo, eu tenho que cumprir o que eu disse. Ah, mas Jesus veio, né? E redimiu meus pecados. Ele justificou as minhas falhas. Ô, bonitona, vai nessa. Vai desse papinho de igreja falsa, de falsos pastores, que tu vai cair em um buraco enorme. Porque o próprio Messias está dizendo assim: com a mesma medida que tu medisse, tu vai medir o que tu está medindo, tu vai ser medido. Certo? A mesma medida. Não é só porque acredita em Deus, não. Acredita em Jesus Cristo, não. Será salvo, não. O inimigo também acredita nele. Mais do que eu e você junto. E nem por isso ele está salvo. Tá bom? Mas é isso. Fiquem na paz. Shalom. Para quem queria fazer 10 minutos, já estou com 17. Fiquem na paz, até a próxima. Porque Deus quer, eu quero.